pessoal, eu acho bom lembrar que esse vídeo aqui já foi feito, muitas das pessoas devem estar um pouquinho confusas, mas é porque eu tô relançando esse vídeo, eu já tinha feito ele antes, mas eu quis fazer um remake mais trabalhado, mais bem editado, pra vocês poderem aproveitar ao máximo desse vídeo que eu amo tanto. A trilogia do Homem-Aranha feita por Sam Raimi é icônica, marcou a infância e a vida de diversos fãs ao redor do mundo, eu incluído. Há alguns anos eu tinha uma certa relutância em relação a esses filmes, mas em algum momento a maturidade veio e eu finalmente entendi o que eles significam. Não são simplesmente blockbusters com cenas de ação repletas de CGI exagerado e piadinhas pra agradar o público, mas uma grande odisseia sobre os dramas e responsabilidades de se ser um herói ao mesmo tempo que se é um ser humano. Pra definir melhor, é evidente como a trilogia foi a que mais entendeu o personagem, que foi criado lá nos anos 60 por Stan Lee e Steve Ditko, aquele aranha que precisava conciliar sua vida comum com sua vida de herói, que fez o público se identificar, se ver nas páginas dos quadrinhos como jovem nerd endividado, Peter Parker. Mas muito além dos estereótipos, aqui era uma pessoa real. Os dois primeiros filmes foram sucessos sem precedentes que mudaram a indústria do cinema de heróis pra sempre. As expectativas eram altas pro terceiro filme. Se Homem-Aranha 2 era genial, o que poderia sair do terceiro filme? Algo ainda mais surpreendente. Então, em 2007, o filme é lançado e... Mas que ok, isso pegou os fãs de surpresa. Como poderia ter dado errado? Realmente, é inegável que Homem-Aranha 3 é um filme quebrado por causa de inúmeras razões, e não chega nem aos pés do seu antecessor. Mas, dentro de toda essa massa estranha e amórfica, existe um ótimo filme esperando pra ser admirado, e é por isso que a gente tá aqui hoje. Então, vem comigo nessa jornada entender por que Homem-Aranha 3 é melhor e mais complexo do que você se lembra. Lembrando, pessoal, que esse vídeo é inspirado no vídeo do High Top Films, que tem cerca de 50 minutos. Digo inspirado porque eu fiz esse vídeo me inspirando no estilo dos vídeos do Alex de ensaio de heróis, que eu gostava muito de assistir. Então, pros mal intencionados, o roteiro desse vídeo que vocês estão assistindo, que apesar de falar do mesmo filme, é bem diferente e pode sim ter semelhanças, já que é o mesmo filme. Foi escrito enquanto eu assisti o filme no final de 2020, em dezembro. Vocês sabem disso porque esse vídeo já foi lançado e tá sendo relançado por problemas com direitos autorais, com algumas melhorias. Mesmo assim, por ser uma inspiração, eu vou deixar aí na descrição o vídeo do Alex, porque o vídeo dele é perfeito. Então, por favor, vão lá dar o apoio pro High Top Filmes, que é um cara sensacional, é um anjo, muito gente boa que me ajudou demais. Enfim, bora continuar. A trilogia do Sam Raimi sempre focou bastante no senso de responsabilidade do seu personagem. Cada ato tinha uma consequência, tudo tinha peso e importância. E aí vem a dúvida sobre o que é Homem-Aranha 3. E bom, o filme tem 200 plots diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E como diria Jack Stripador, a gente precisa ir por partes. Existem uns 10 pilares principais que sustentam Homem-Aranha 3. Sim, eu falei que esse filme é bem complicado. Sendo o primeiro deles, o ego. Diferente de Homem-Aranha 2, o filme começa com Peter no seu ponto mais alto, narrando com vaidade todas as conquistas que sua vida como herói lhe proporcionou. Eu mudei muito desde que fui picado por uma aranha. Naquela época, nada parecia dar certo pra mim. Agora... Legal, olha o Homem-Aranha! Ele mesmo! Nossa! Todo mundo gosta de mim. Adorado pela cidade, tirando as maiores notas da sua classe, recebendo a atenção da garota, namorando a Mary Jane, chegando na hora pra ver sua peça, tudo em um completo paralelo ao filme anterior. Peter tá mais egocêntrico, cheio de si, porque tudo em sua vida parece inesperadamente tá dando certo. Peter tá orgulhoso, ele finalmente conquistou tudo que ele sempre quis durante 2 filmes inteiros, mas tá desalinhado de quem ele era nesses outros 2 filmes, onde a linha entre Peter Parker e Homem-Aranha era bem evidente. Agora, sua vida como Homem-Aranha tem praticamente tomado sua vida como Peter
Parker, onde ele coloca sua contraparte acima de tudo. Um grande paralelo com Homem-Aranha 2, onde ele nem mesmo queria ser o Homem-Aranha. Isso tem afetado quem ele é e como ele vê o mundo à sua volta. Isso fica muito evidente quando a Mary Jane desabafa sobre as críticas ruins à sua peça, e a única coisa que o Peter tem a dizer é como ele também recebe críticas como Homem-Aranha. Estava ótima. É só uma crítica. Você tem que se acostumar com isso. Vai por mim, eu sei. O Homem-Aranha é criticado a toda hora. Isso não tem a ver com você. Tem a ver comigo. E com a minha carreira. Eu sei, eu só tô dizendo que você não pode desanimar. Tem que acreditar em si mesma, recuperar a autoconfiança, ser persistente. Não me fala de persistência. Tenta entender como eu me sinto. Esse é o começo da sua decadência, onde inevitavelmente Peter acaba preso em uma realidade onde ele nem mesmo entende como outras pessoas se sentem além dele. Se tudo tá dando certo pra ele, tudo tá dando certo pra todo mundo. Mesmo que MJ se abra com ele de forma mais íntima possível, é como se não importasse. Nesse filme a gente vê um Peter diferente, algo que aconteceu muito antes da versão do Peter B. Parker do Aranhaverso, o que eu considero um grande risco que o Sam Raimi correu ao alterar o personagem assim. E é uma coisa que eu adoro nesse filme e muitas pessoas criticam injustamente. Bom, em um evento ele vê como o Homem-Aranha é amado pela cidade e em um ato egoísta e impensado, ele beija Gwen Stacy na frente da sua própria namorada. Isso não é a coisa mais babaca que ele faz. Pois é, tem coisa mais babaca do que isso. Como nos outros dois filmes, todos os atos sempre têm consequências, e é aí que Peter se vê confrontado pelo primeiro conflito em todo o filme, quando ele decide pedir a Mary Jane em casamento em um encontro. Peter tá tão desconectado que até mesmo acredita que ela, que no mesmo dia viu o próprio namorado beijar outra mulher na frente de uma multidão de pessoas, chegaria e aceitaria tranquilamente seu pedido de casamento. E ainda não vê problema nenhum na merda que ele fez. Ela é da minha turma de ciências. Não é a melhor matéria dela. Que é? Peter novamente se coloca acima de Mary Jane. Peter, você não tem ideia de como eu me sinto agora. Não, eu sei exatamente como se sente. Escuta, eu já passei por isso. Acontece comigo sempre. Eu vejo pôsteres do Homem-Aranha nas janelas. Crianças com camisetas do Aranha usam até como fantasia. Eu sei lá, acho que me tornei uma espécie de ícone. Mas uma simples pergunta o faz perder o controle de tudo. É só uma garota da minha turma. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a beijou, quem estava beijando? O Homem-Aranha ou o Peter? Como assim? Sabe exatamente do que eu tô falando. Foi igual ao nosso beijo. Por que fez aquilo? Peter não sabe responder. Isso demonstra ainda mais como ele perdeu a sua moralidade. O seu orgulho o impede até mesmo de reconhecer seus próprios erros. Peter se vê como um herói e ponto final, simplesmente por realmente não saber mais diferenciar essa linha. Ela se tornou tênue demais. Peter e Mary Jane. Apesar de inicialmente parecerem muito unidos como casal, esse filme mais uma vez retifica o quanto o relacionamento entre ambos personagens é problemático. Como dito anteriormente, Peter tem se preocupado cada vez menos com a Mary Jane e dado mais foco à sua vida de herói, enquanto a Mary Jane tem se decepcionado com isso, ao invejar a contraparte do Peter. Não somente pela atenção majoritária que o Peter dá à sua vida como Homem-Aranha, mas também pelo mundo inteiro tá cada vez mais dando mais atenção ao herói do que a ela. Eu sei que isso pode parecer ridículo em proporção, afinal o Homem-Aranha é um herói que salvou a cidade inúmeras vezes, e a MJ é só uma atriz da Broadway. Mas convenhamos, que ser humano nunca se sentiu incapaz, sozinho, mais um no meio da multidão, enquanto outras pessoas estão destinadas à grandeza e você se afunda mais na normalidade. O que MJ sente e a pessoa que Peter se tornou, nem ao menos tentar se importar em entendê-la, machucam o relacionamento. Os dois se afastam a ponto de um não saber os detalhes da vida do outro. A solidão leva a personagem a desesperadamente procurar o Harry e, bom, as consequências vocês já sabem, os dois se pegam nervosamente em uma das cenas do filme. Desculpe. Me desculpe. Eu não queria fazer isso. Não, tá tudo bem. Mary Jane, me perdoa. Ódio. É bem claro como nesse filme cada personagem, e são muitos, possui um arco diferente que segue o mesmo caminho de 3 etapas que eu vou passar aqui. O primeiro sendo o ódio, ou raiva, como você quiser. Harry Osborn. Desde o final do primeiro filme da trilogia, quando ele viu seu pai morto e acreditou ter sido por causa do Homem-Aranha, ele preserva um ódio profundo pelo herói, principalmente quando descobriu de que se tratava do seu melhor amigo, Peter Parker. No início do filme, Harry tá totalmente tomado pelo sentimento de ódio, disposto a matar Peter para vingar seu pai,
E ele tenta, mas em um acidente ele acaba perdendo a memória e voltando à estaca zero. E isso é uma coisa muito importante desse filme. Vários personagens estão voltando à sua estaca zero do que eles eram inicialmente, tendo uma desevolução proposital no roteiro. E é aí que a gente vê a melhor versão possível do Harry, em um paralelo a Peter, que descobre que na verdade o homem que matou seu tio estava vivo. Não tinha sido o homem de anos atrás que ele perseguiu, mas um criminoso que estava livre. Então algo que a gente não viu desde o primeiro filme acontece de novo. O seu desejo de se vingar do homem que acabou com a vida do seu tio, o ódio mais profundo e íntimo que se é possível sentir e que o faz começar a afastar todos à sua volta. É algo extremamente humano e real. Isso ativa algo não somente dentro de Peter, mas fora também. Onde eu estou? O que é isso? O simbionte por todo esse tempo estava adormecido. A criatura poderia ter se fixado ao Peter a qualquer momento durante essa 1 hora de filme, mas estava esperando pelo menor sinal de raiva para se ligar ao seu hospedeiro em seu momento mais obscuro. Então, isso acontece. O mais interessante é como o traje preto é usado literalmente como uma metáfora ao uso de drogas ou ao alcoolismo. Durante todo o filme, Peter abusa do uso do simbionte quando precisa se sentir poderoso, sentir aquele orgulho ainda mais intensificado que sentia no começo do filme. O sentimento de estar acima de tudo, de todos, não importa quem ele machuque. Com o traje, Peter esquece que os grandes poderes que ele tem necessitam de uma grande responsabilidade para serem usados. É como se literalmente o filme recontasse a história do primeiro de uma forma mais sombria. Peter recebe novos poderes, tá atrás do assassino do seu tio, tem uma nova garota que é a Gwen, Harry é o melhor amigo do Peter de novo. Durante o filme a gente vê o Peter passando por diversos desses paralelos entre seus momentos com e sem o traje preto, como por exemplo quando ele usa seus poderes para uso pessoal ao destruir a câmera do Ed, diferente da promessa de grandes poderes e responsabilidades que ele fez de nunca usar novamente seus poderes para benefício próprio. Flint, Marco, o Homem-Areia. É bem evidente como durante toda a trilogia cada vilão era alguém ligado à vida do Peter. Em Homem-Aranha 1 era o pai do seu melhor amigo, em Homem-Aranha 2 era a pessoa que ele idolatrava, e aqui a gente tem o Flint Marco, um homem desesperado pela melhora da sua filha doente, que é revelado como um assassino real de Ben Parker. Muita gente pode não gostar dessa conexão, mas ela é ótima. Isso não muda a origem do herói, na verdade simplesmente acrescenta mais fundamento. Sam Raimi deixou claro como esse era o vilão principal que ele queria para o seu filme, sem o Venom para ser desenvolvido. O diretor teria muito mais chance de se aprofundar no personagem, o que acabou não acontecendo, infelizmente. Ele faz parte do amadurecimento do Peter ao servir como um elemento que permite Peter encontrar o perdão. Ainda melhor é como Flint segue um caminho diferente da maioria dos personagens. Durante todo o filme, tudo que ele faz é buscar por redenção, mesmo que da maneira errada. Vingança. Após receber o traje preto, Peter parte imediatamente atrás do assassino do seu tio. Flint Marco, ele tá atrás de vingança. Ao começar a batalha, Peter tá tomado pelo ódio, usando ataques violentos contra o vilão que nunca usou. Ele tá diferente, brutal, impiedoso, algo que o Homem-Aranha nunca foi. Quer dizer, apenas em seu momento mais sombrio lá no primeiro filme. Peter também voltou à estaca zero, voltou para um dos seus momentos mais sombrios, e o destino não podia ser diferente. Flint Marco morre. Na verdade ele não morre, a gente sabe disso, mas o Peter não. E mesmo assim, Peter não parece satisfeito. O seu ódio, insatisfação e violência parecem estar cada vez mais fortes. Então ele desiste do traje. Mesmo depois da morte de Flint, Peter continua agindo de forma estranha. No final das contas, não era o ódio que ele sentia por Flint ou a roupa que o tornava daquela forma. A roupa simplesmente levava ao extremo características que já existiam no hospedeiro, como disse o Dr. Connors em uma cena na metade do filme. Peter tá satisfeito pela suposta morte do assassino do seu tio. Em uma conversa com a tia May, é onde ele percebe completamente isso. Aquele não era o Homem-Aranha. Esse é mais um dos paralelos que demonstram como a mente do Peter tá desalinhada nesse filme. Perdida. O Harry recupera as memórias dele, e realmente não é explicado por que olhar pra um espelho faz ele lembrar de tudo. Os sentimentos de ódio e vingança voltam, e é quando o Harry assume novamente sua pior versão. Literalmente a pior versão. O Harry fica bizarro como vilão. E na verdade
verdade, é muito divertido de assistir. O Sam Raimi força o Harry como um psicopata cômico, bizarro, isso é muito bom. Véi, olha a carinha do James Franco, não dá. Peter, após receber um pé na bunda da MJ e descobrir que o outro cara que ela tava pegando era o Harry, é tomado novamente pelo ódio, se rende ao simbionte, mais uma vez retificando como a roupa representa um vício que Peter recorre sempre que se sente derrotado e que as coisas não saem do jeito que ele pensava. Ele confronta o Harry e aí a gente vê a melhor cena de luta da trilogia, mano. Ah, a musiquinha de fundo, as frases icônicas, o cabelinho do Peter que não sai do lugar a luta inteira, mano, é cinema. Ed Brock. Ed é literalmente a versão reversa do Peter nesse filme, o que justifica pra mim a escolha perfeita do ator Topper Grace pro papel. Ao invés daquela versão parruda e marombona dos quadrinhos, a gente tem literalmente um Homem-Aranha reverso quando ele se torna o Venom. Mas é bem diferente. Enfim, ele é um orgulhoso, confiante, um maníaco psicopata estranho, bizarro, perseguidor, e eu já disse estranho, maníaco psicopata perseguidor. Brock não tem nenhum senso de responsabilidade. Ele é quase uma paródia do Peter Parker. Brock não tem nenhum senso de responsabilidade. Ele quer tudo que o Peter quer. Ele é um Peter Parker que não tem moral. Tem uma cena bizarra que a garota que ele supostamente quer casar tá quase caindo de um prédio e ele faz isso. Nossa, é a Gwen. O quê? O que ela está fazendo lá? Ah, não sei. Ontem me disse que ia tirar umas fotos. Quem é você? Sou o Brock, senhor. Edward Brock Jr. Trabalho no Clarim Diário. E eu namoro sua filha. Brock é basicamente uma das piores versões do que Peter poderia se tornar. A gente vê isso quando Brock chega até mesmo a falsificar imagens do Homem-Aranha para conseguir o cargo no Clarim Diário e ainda culpando Peter ao ser desmascarado, ao invés de assumir as consequências pelos seus próprios erros, algo que Peter fazia constantemente. Mas aos poucos, Peter tá se tornando como Ed. Ele começa a agir como um babaca, o seu ego chegou a um nível que nunca tinha chego. Não foi simplesmente o simbionte que fez isso. Peter já tava se tornando essa pessoa lá no início do filme. Poderiam demorar anos, décadas, mas esse momento chegaria. Claro, a versão emo do Peter é meio ridícula, mas eu acho que as pessoas interpretam de forma errada essas cenas, porque essa merda é engraçada pra caramba, mano, de propósito. É comédia autoconsciente. Você realmente trocaria um universo que a gente tem essa merda por um que isso nem existe? Não, né, isso criou muito meme e é muito bom. Mas mesmo com todas as coisas horríveis que o Peter faz com o traje do simbionte, como matar o Homem-Aranha de forma doente e fria, fazer o Ed ser demitido, assediar diversas mulheres na rua, queimar metade da cara do seu melhor amigo sem se importar, dançar de forma extremamente vergonhosa na rua, nada se compara com o que ele faz agora. Peter leva Gwen pro bar que Mary Jane trabalha pra irritar sua ex-namorada propositalmente, a usar Gwen literalmente como um objeto pra se mostrar, humilhando a Mary Jane de todas as maneiras possíveis, até mesmo humilhando a Gwen, que se sente usada pelo Peter, obviamente. E como se tudo isso já não fosse extremamente doentio e fora de lugar, o Peter bate na Mary Jane sem dó, e uma das cenas mais emocionantes, tristes e pesadas da trilogia acontecem. Quem é você? Eu não sei. Peter, afundado em seu ódio e orgulho, se tornou cego. Se tornou a pessoa que jurou desde a morte do tio Ben não se tornar. Aquela pessoa orgulhosa e desprovida de empatia. E quem disse que isso é problema meu? Era hora de colocar um fim. Ao tirar o traje, o simbionte se aproximou de alguém muito parecido com o Peter, que tinha se fixado. Outra pessoa cheia de ódio e orgulho. Arrependimento. Você já sentiu arrependimento depois de magoar alguém, depois de tornar algo simples em uma confusão que você nem mesmo sabe como resolver? Então você entra no chuveiro e se abriga abaixo da água, envergonhado e confuso, como se você estivesse metaforicamente lavando os seus pecados, mas nem isso parece resolver. É isso que eu mais adoro nos filmes do Homem-Aranha. Ele não é um bilionário playboy que vai se afundar na bebida ou em festas caras cheias de modelo. Ele é um simples garoto do Queens que vive em um apartamento
muito pequeno, como muitos de nós. O que eu adoro no personagem é a sua simplicidade, e os filmes do Sam Raimi sempre trouxeram muito bem isso, seja em um momento em um hospital com a sua tia, ou em um bolo de chocolate. Um momento para descansar, um momento para respirar, e é esse o fator humano que nos faz nos conectar com o personagem. São coisas que nós passamos na nossa vida normal. Ele não é inalcançável, ele pode ser o cara do nosso lado, ele pode ser a gente. Mesmo com esse Peter quebrado, a gente se identifica. Mesmo um Peter envergonhado, arrependido e prestes a desistir. Eu não tô preparado. Mas o que aconteceu? Você parecia decidido. Mesmo sendo um super-herói, Peter ainda precisa de apoio, como todos nós. Durante todo o filme, Peter permanece orgulhoso e vaidoso, mas pela primeira vez em 2 horas de filme, ele tem a humildade de admitir seus erros. Eu a magoei, Tia May. Do ego ao ódio, à vingança e finalmente a redenção. Peter tá lidando com as consequências dos seus erros. Ao fornecer ódio ao simbionte, ao tentar matar o Flint, ao afastar a Mary Jane, ao atacar seu melhor amigo, Peter, pra dessa vez vencer, precisa do seu próprio perdão. O Aranha é um herói que precisa lidar sempre com as suas responsabilidades, e mesmo envergonhado e no fundo do poço, isso permite Peter a recomeçar, se redimir dos seus erros. E é ali onde ele finalmente assume a sua melhor versão, o vermelho e azul, o herói que todos nós conhecemos, o Homem-Aranha. O final do filme não é só uma luta contra o Venom, mas do Peter contra a sua pior parte, contra a manifestação física do seu ego, vaidade, orgulho, ódio e espírito vingativo que a gente viu durante todo o filme. O Venom não é nada mais, nada menos do que o Peter de traje preto que a gente acompanhou em toda a história. Então ali não é o Peter contra o Ed, mas o Peter contra ele mesmo. E não é só o Peter que se redime. Harry decide abandonar o ódio que tinha por Peter ao finalmente perdoá-lo por uma causa nobre. E no momento que a esperança tá perdida e o Homem-Aranha parece que vai morrer, a gente vê os dois juntos de novo. Apesar de todo o mal que um fez pro outro, ver o Harry chamando o Peter de Buddy é tão satisfatório e coerente com o arco e o amor que esses 3 amigos compartilham um pelos outros nesses 3 filmes, que é de chorar, mano. Você veio. Enfim, nessa batalha tá tudo diferente. A gente tem aquele mesmo Homem-Aranha do segundo filme, repleto de humildade e empatia, que chega ao ponto de até mesmo tentar convencer o Ed a desistir do simbionte. O Homem-Aranha não é um herói que simplesmente diz que bandido bom é bandido morto, é alguém que consegue ver o melhor dentro de cada pessoa. Mas de todos os personagens, infelizmente o Brock é o que tá mais consumido pelo ódio e vingança. Esse filme fala sobre como tudo tá bagunçado. No começo do filme, tudo parece muito organizado, a vida de todo mundo tá perfeita, mas ao decorrer da trama, algo simples se complica, demonstrando como cada personagem tá confuso, todos tão confusos, com mentes bagunçadas e sem nenhuma outra perspectiva de como resolver seus problemas. Isso acaba os levando a enfrentar esses conflitos, cada um de uma maneira diferente, maneiras erradas. São pessoas normais que são confrontadas pelas suas piores versões durante todo o filme, em uma luta não somente externa, mas interna também. E finalmente a gente chegou no ponto principal no meio de todas essas camadas que formam esse filme: quem você escolhe ser no final das contas. Uma pessoa consumida pelo ódio e pela vingança, com a visão distorcida de um mundo doente, ou a pessoa que é capaz de perdoar até mesmo aquele que mais lhe fez mal em toda a sua vida. Todos os personagens são confrontados com essa escolha. Ed escolhe morrer junto com o simbionte, consumido pela sua raiva, e Harry, diferente do seu pai, decide morrer não no seu momento mais sombrio e doentio como ele, mas no auge do seu heroísmo, como um homem diferente, negando o legado que seu pai tinha lhe deixado. Diferente do que seu desenvolvimento parecia indicar de que ele se tornaria como seu pai, Harry escolhe criar seu próprio legado.
Perdão. Peter, mais uma vez, está frente a frente com o assassino do seu tio. O mesmo que tirou a pessoa que ele mais amava. O mesmo que Peter tentou assassinar. O mesmo que tentou matar Peter durante toda a batalha. Eu não queria isso. Mas não tive escolha. Peter é confrontado com a mesma escolha, a escolha que ele teve no primeiro filme. Ali ele não vê somente o assassino do seu tio, mas vê um homem como ele, uma pessoa bagunçada, alguém que cometeu erros, que precisa conviver com esse fardo terrível, sem nenhuma chance de ao menos se perdoar. Ao se ver em Flint, Peter é capaz de perdoá-lo e finalmente lhe dá a chance de se redimir, porque Peter se vê nele, ele simpatiza, ele tem empatia. O poder dessa cena, da areia sendo levada pelo vento de forma leve ao nascer do sol, significa o abandono de um fardo não só do Flint, mas do Peter também, que finalmente permite o seu ódio ir embora junto com o vento. Oi, amigo. Como é que tá? Tá difícil. Você vai sair dessa. Após 3 filmes incríveis, a gente tem essa finalização, da mesma forma que começou, com Peter, Harry e Mary Jane juntos. A história é sobre um herói imperfeito, que como todos nós, apesar dos seus momentos de grandeza e altruísmo, possui seus momentos baixos e precisa lidar com a responsabilidade dos seus atos. O erro dos fãs é acreditar que o Homem-Aranha é um herói perfeito, um herói que tem a índole inabalável, o caráter perfeito. Ele não é um super-humano, ele não é um deus, ele é um ser humano como nós, e ele tá longe de ser perfeito, ele é só mais um humano, e ponto. É por isso que ele é tão identificável, e é por isso que ver um filme desse onde ele falha, onde ele mostra essas falhas pro telespectador na cara dura é tão bom, porque mostra pra nós que apesar de tudo que nós fizermos, apesar dos nossos erros, existe redenção, existe perdão, não importa o que aconteça. Homem-Aranha 3 é um filme injustiçado que tem a sua complexidade e humanidade ignorada, mas a essência tá ali, e sinceramente, esse filme é melhor do que qualquer filme que a Marvel tá fazendo atualmente. Os personagens são reais, os dramas, cenas pesadas que atingem a alma, momentos emocionantes, é puro Homem-Aranha, puro Steve Ditko e Stan Lee, a visão do herói falho e humano que reflete não só o que há de melhor em nós, mas o que há de pior. Ninguém é perfeito, a gente é cheio de falhas e momentos sombrios que nos fazem nem ao menos nos reconhecermos. Mas a grande pergunta que fica é, durante esses momentos sombrios, quem você escolhe ser? Seja qual for a situação, seja qual for o conflito que tivermos dentro de nós, sempre temos uma escolha. Foi isso que o meu amigo Harry me ensinou. Ele escolheu ser o melhor que podia ser. Porque são as nossas escolhas que fazem de nós o que somos. E sempre podemos escolher aquilo que é certo.